Theo Cury já está aqui com a gente. Tudo bom, Theo? Bom dia. Para você e para quem acompanha a gente. Nesse dia de eleições, em primeiro turno das eleições municipais, Theo, um grande trabalho hoje, claro, do Tribunal Superior Eleitoral, dos TREs, como a Gabriela Veras destacava, e também tem um trabalho de monitoramento, um trabalho até unificado entre Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e Força Nacional, por conta de possíveis ocorrências nesse domingo de eleições. Exato, é um trabalho que vai acontecendo de maneira conjunta entre as forças de segurança, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e também a Força Nacional. Força Nacional que muitas vezes é convocada pela própria determinação do Tribunal Superior Eleitoral em determinadas áreas, determinadas regiões do país, justamente com o objetivo de haver uma intensificação nas ações de segurança envolvendo as eleições municipais, algo que é padrão, é praxe em anos em que há eleições, seja eleições municipais, seja eleições nacionais. O objetivo justamente também de combater eventuais crimes eleitorais que possam acontecer no dia das eleições. Esse é o objetivo principal. Daí essa força-tarefa com Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, que tem a atuação nas rodovias federais do país, a Polícia e também a Força Nacional de Segurança. Então, elas atuam em conjunto e com uma interlocução, também atualizando sempre a Justiça Eleitoral com relação a todos os desdobramentos. O que a gente tem, Theo, de balanço até aqui do Tribunal Superior Eleitoral sobre o que foram as campanhas para essas eleições? Porque havia uma expectativa dos principais obstáculos que esse processo de campanha poderia sofrer, porém o que a gente viu foi um cenário ainda mais desafiador para o Tribunal Superior Eleitoral. Sem dúvida, Carol, teve num primeiro momento a grande preocupação, isso lá atrás ainda do Tribunal Superior Eleitoral, mas não só do TSE, da Justiça Eleitoral como um todo. Por exemplo, integrantes do Ministério Público Eleitoral, desembargadores eleitorais, juízes eleitorais, com relação à manipulação digital, com relação ao uso de inteligência artificial, esse lado direito da tela que vocês estão acompanhando, o fator jurídico de inteligência artificial e uso dela para prejudicar outras campanhas por meio do uso de disseminação de notícias falsas, por distorção de conteúdo, pela manipulação digital. Isso aconteceu, mas de maneira muito menor, num grau muito menor do que se era imaginado. Houve resoluções do TSE determinando que plataformas nas redes sociais retirassem esses conteúdos das suas plataformas, por exemplo, do Facebook, do X e de outras plataformas. Lembrando que também nesse período o X ficou um mês dessa corrida eleitoral sem disponibilização no Brasil, então isso também teve um impacto nessa proliferação do conteúdo online, mas apesar dessa preocupação do TSE, houve um número menor do que o esperado de casos, inclusive na Justiça, com relação à disseminação de notícias falsas por meio do uso da inteligência artificial. O grande temor que se concretizou e que veio como uma novidade nessas eleições foi a violência, tanto por meio da violência, como a gente acompanhou em debates, mas também violência na rua, com o crime organizado. A gente também teve casos de candidatos a vereadores assassinados em algumas cidades do Brasil. Isso não estava tão forte no radar da Justiça Eleitoral como de fato aconteceu na prática. Obviamente, houve uma resposta, em muitos casos, da Justiça Eleitoral. Houve uma decisão da presidente do Tribunal Superior Eleitoral, da ministra Carmen Lúcia, com relação a combate à infiltração do crime organizado nas eleições. Então, são dois pontos, violência e o crime organizado. Algo que preocupa a Justiça Eleitoral como um todo, a infiltração de facções criminosas nas eleições, dessa relação, esse vínculo de facções criminosas com políticos, com candidatos e a interferência delas nas eleições, seja por meio de coação, seja por meio do financiamento de campanhas eleitorais, por exemplo, com a lavagem de dinheiro. E também havia, obviamente, um temor com relação a candidaturas fictícias femininas, porque isso tem um impacto não só socialmente na representatividade, mas também um impacto das políticas públicas, como, por exemplo,
de cota. Então, há um temor de cota à fraude à cota de gênero, que aconteceu nessas eleições, as candidaturas femininas, com o objetivo de o partido arrecadar mais dinheiro, lançando candidatas fictícias nas eleições. Mas a grande preocupação, o que surgiu como novidade, não só para essas eleições, mas também para as eleições de 2026, são violência e também a infiltração do crime organizado. Pois é, a grande dificuldade, né, Theo, da Justiça Eleitoral ter um aparato legal para, por vezes, enquadrar casos que acompanhamos durante essa campanha eleitoral de 2024. Você destaca mais uma vez em tela esse expectativa versus realidade, o famoso meme que a gente viu se tornar real nessas eleições de 2024, que é justamente esse o ponto. A manipulação digital era uma das grandes preocupações por parte da Justiça Eleitoral, preocupação com a inteligência artificial, muitos debates que a gente acompanhou, Theo, com relação ao aparato legal que a Justiça teria para lidar com manipulação digital. Porém, o que surpreendeu também foi o caso de violência nas ruas, violência na política, violência entre candidatos. Números assustadores, mais uma vez, e também nesse aspecto a Justiça tendo dificuldades devido à ausência de leis, a ausência de um aparato legal para lidar com a realidade. Theo Cury. Isso a gente pode ver nas próximas eleições, né, Carol? Desculpa te interromper, sim. Mas há uma grande discussão com relação a isso. A ausência de leis mais duras, de uma regulamentação maior, isso tem um impacto também na aplicação da lei e na responsabilização das pessoas envolvidas, tanto com violência, como, por exemplo, em debates, na campanha, mas também com relação ao crime organizado. E um último ponto, a Justiça Eleitoral e também o Ministério Público Eleitoral, eles não têm o seu aparato próprio, eles não têm uma estrutura própria. Os tribunais regionais eleitorais são formados por juízes e também por advogados, como o Tribunal Superior Eleitoral, formado por ministros do Supremo, ações que são tomadas em todos os níveis da Justiça Eleitoral. E ver se avança a reforma eleitoral, né, Theo? Havia a expectativa de que acontecesse em 2024, ficou na gaveta, quem sabe para 2026, um dos temas que deve ter destaque em meio às discussões sobre o projeto. Obrigada, Theo. Daqui a pouquinho a gente conversa mais.